Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 28 de fevereiro de 2022, o 97º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Nesse vídeo, eu vou procurar dar continuidade a algumas considerações que eu fiz na live número 13, referente ao desenrolar do conflito na Ucrânia. Vou começar procurando dar a vocês a contextualização dos fatos. Para que nós possamos entender um evento, nós precisamos entender também o seu contexto. Contextualizar não significa justificar, mas agregar dados para um melhor entendimento. Existem questões históricas envolvidas nesse conflito. A Ucrânia sempre foi ligada à Rússia, seja etnicamente, culturalmente e até linguisticamente. Russos, bielorrussos e ucranianos têm muito de sua identidade e sua própria origem no que foi chamada de Rússia de Kiev, no século IX. Vocês poderão fazer uma pesquisa sobre a Rússia de Kiev e perceberão como, na verdade, essas três nações, a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, têm origens comuns. Portanto, eles naturalmente se identificam, dado a sua origem comum. Foi Pedro o Grande, que foi czar da Rússia de 1682 até a formação do Império Russo em 1721, e depois até a sua morte em 1725, foi ele, Pedro o Grande, que aproximou a Rússia da Europa, no intuito de modernizá-la. Ele percebeu que ela estava ficando defasada e procurou, depois de conhecer, fazer uma grande viagem pela Europa, procurou levar para a Rússia alguns daqueles avanços que ele identificou. Na verdade, o que hoje nós conhecemos como Ucrânia fez parte da Rússia por muito tempo, até que em 1917 Lenin reconhecesse a sua soberania. Foi realmente uma acomodação. Por quê? Porque a Ucrânia passou, na verdade, a ser um Estado fundador da União Soviética em 1922. Logo, continuou sem ter autonomia verdadeira. A Ucrânia, voltou a se tornar independente, então, em 1991, quando a União Soviética se desfez. Muito bem, vamos dar um salto aí de 1991 para 2014. Em 2014, foi dado um golpe e derrubou-se o presidente que havia sido eleito em 2010, chamado Viktor Yanukovych, depois que ele, o presidente eleito, havia suspendido um acordo de associação da Ucrânia com a União Europeia e ele procurou estreitar laços econômicos com a Rússia. Logo, o regime que se estabeleceu ali a partir de 2014, Viktor Yanukovych administrou de 2010 a 2014, tendo sido eleito em 2010, o regime que se instaurou na sequência do exílio dele, que ele se exilou na Rússia, foi um regime decorrente de um golpe a um presidente eleito que naturalmente possuía um certo nível de apoio da população, principalmente da população do leste da Ucrânia. Daí, então, em 2014, dessa deposição do presidente eleito, começam os problemas e divisões internas na Ucrânia, com a região leste, de maioria de origem russa, chamada Donbás, declarando-se independente e buscando separar-se da Ucrânia. Dentro dessa região Donbás, Lugansk e Donetsk foram duas grandes áreas que se estabeleceram como oposição ao governo que se instaurou após a deposição do presidente eleito. Assim, esse conflito interno estende-se desde 2014. Mesmo possuindo terras férteis e uma boa, excelente localização geográfica,
A Ucrânia é um país relativamente pobre e, infelizmente, muito contaminado pela corrupção. Do ponto de vista, então, agora, não apenas histórico e geográfico, mas do ponto de vista militar, é importante entender que a Ucrânia, como eu já disse, integrava a União Soviética, que possuía uma aliança militar que congregava vários países da cortina de ferro ali do leste europeu, chamado Pacto de Varsóvia. Okay? A Varsóvia é uma cidade na Polônia. Com o fim da União Soviética e o Pacto de Varsóvia se desfazendo, houve a expectativa natural de que a sua contraparte do Ocidente, a OTAN, também se desfaria, o que nunca aconteceu. Pelo contrário, contrariando a lógica, uma vez que não existia mais um inimigo poderoso no leste, lembre-se que nós estamos falando da década de 90, quase 30 anos atrás. A OTAN era a contraposição ao Pacto de Varsóvia. Quando o Pacto de Varsóvia se desfaz, deduz-se que a OTAN também se desfaria, uma vez que não existia mais uma aliança militar poderosa ao leste, ok? Mas ocorre exatamente o inverso. A OTAN não só não se desfez, como se expandiu mais e mais para englobar os países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia. Hoje, para vocês terem uma ideia, quase metade dos membros da OTAN são ex-membros do Pacto de Varsóvia. Então, além de não se desfazer, ela cresceu e englobou os ex-aliados da União Soviética, tendo hoje quase metade dos seus membros da OTAN sendo países egressos do leste europeu do Pacto de Varsóvia. Isso significa que a OTAN foi se tornando capaz, cada dia mais, cada ano mais, de colocar armas, incluindo mísseis, praticamente na fronteira da Rússia, fragilizando drasticamente as suas defesas. Existia antes, para que vocês possam compreender bem, um volume de países no leste europeu que fazia uma espécie de tampão entre a Rússia e a Europa. Ao esses países entrarem para a OTAN se expandiu até praticamente a fronteira da Rússia, instalando armas e mísseis nos países fronteiriços, né? Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, etc. Okay? Isso fragilizou em muito a estratégia de defesa russa. Por quê? Porque antes um míssil para atingir a Rússia, saindo da Europa, tinha que atravessar um espaço que levava tempo e permitia a interceptação desse míssil. Agora não. Um míssil colocado na fronteira poderia chegar em Moscou em 10 ou 15 minutos, o que prejudicava e prejudica em muito a capacidade russa de interceptar um míssil colocado numa base tão próxima do território russo. Chegou a um ponto que os russos entenderam, na leitura deles, que estavam deixando as coisas irem longe demais e pondo em risco a sua própria segurança. Devemos nos lembrar que, após 1991, quando a União Soviética se desfez, a Rússia não conseguiu refazer o seu poderio. Então, na década de 90, na década de 2000 a 2010, a Rússia veio se rearmando porque ela sabia do conflito inevitável, assim como a China sabe, assim como eu aqui no canal coloquei para vocês diversos vídeos mostrando que os russos e chineses estavam desenvolvendo artefatos bélicos de alta tecnologia, enquanto no Ocidente o inverso acontecia. Em função da sabotagem dos dominadores globais, o Ocidente estava sendo dividido, fragilizado nos seus conceitos morais e éticos, e suas forças armadas estavam sendo enfraquecidas. Dei vários exemplos aqui, né, como o porta-aviões Gerald Ford, o F-35, a questão das espionagens dentro das forças armadas, etc.
ok? Então é um cenário que veio se preparando lá de trás, à medida que russos percebiam que teriam que lutar um dia, porque a OTAN havia se expandido como que numa frente militar até a sua fronteira. E eles percebiam que um dia teriam que repelir essa expansão. E foram se preparando para isso. Em 2014, quando houve o golpe na Ucrânia, e foi dado um golpe de cunho pró-Ocidente, afastando o presidente eleito, a Rússia não tinha condições de intervir. Ela apenas, se aqui pode-se dizer apenas, ela tomou a Crimeia, que era já uma área que ela tinha bastante influência e controle, e apoiou Lugansk e Donetsk nas suas reivindicações. Mas não tenho dúvida, se naquela época eles tivessem um exército poderoso, eles teriam intervido nessa situação, como depois intervieram na Geórgia, como depois intervieram agora no Cazaquistão, etc. Porque isso é de praxe dos países, né? Os países intervêm nos países onde tem interesse, né? Isso é natural, como os Estados Unidos intervieram no Iraque, intervieram no Panamá, em vários outros locais. Isso é da natureza do jogo da geopolítica, ok? Outra questão que deve ser considerada é que a Europa vinha se tornando cada dia mais dependente da Rússia no campo energético. Os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, vindos da Rússia, poderiam suprir praticamente todas as necessidades da Europa com um gás barato. Eu cansei de mostrar aqui no canal que os Estados Unidos não tinham interesse que o Nord Stream 2 se tornasse operacional. Em vários vídeos eu mostrei a vocês todas as tentativas do governo americano de impedir os alemães e russos de completarem esse gasoduto, Nord Stream 2. Claro que não interessa aos interesses estadunidenses uma interação maior entre a Alemanha e a Rússia. Na verdade, o Nord Stream 01 já funcionava há um tempo e o 2 entraria em operação agora, né? Isso geraria, se fosse concretizado, muito mais comércio entre a Europa e a Rússia. Comércio leva à confiança, confiança leva à parceria. E isso não interessava e não interessa aos dominadores globais. Não interessa aos dominadores globais por dois motivos. Primeiro, geraria um ambiente de confiança e estabilidade entre a Europa e a Rússia, onde seria muito mais difícil fomentar um catalisador, como uma guerra. E o segundo motivo é que uma dependência da Europa em relação à Rússia no campo energético e a energia chegando à Europa de forma abundante e barata prejudicaria as empresas de dois ramos importantes dos Estados Unidos, a indústria petrolífera e a indústria bélica. A diminuição de compras da Europa em relação aos Estados Unidos e a ausência de guerras prejudicaria naturalmente a indústria bélica do complexo industrial militar e também a indústria petrolífera, as quais, naturalmente, o governo americano atual tem interesse em proteger. Então, ambas estavam sendo enormemente prejudicadas por essa aproximação entre a Europa e a Rússia. E esses dois ramos, petrolífero e complexo industrial militar, indústrias de armas, são enormes fontes de renda para os dominadores globais. Com a guerra, os Estados Unidos então ganham nas duas frentes, na reativação da sua indústria de armas, já com a Alemanha e outros países dizendo que vão comprar grandes quantidades de armas, e com a necessidade europeia de comprar, então, agora a parte energética, comprar dos Estados Unidos, que naturalmente vai sair muito mais caro. Muito bem, a Rússia sabia que os dominadores globais buscavam uma guerra na Ucrânia, já há muito tempo que eles têm buscado. Ele percebeu que os dominadores globais precisavam de um catalisador, de preferência na Ucrânia.
ela, a Rússia, e ele, Putin, jogando estrategicamente, sabiam que os dominadores globais forçariam a mão num novo catalisador e preferencialmente na Ucrânia pelos motivos que eu já coloquei, ok? Afastaria a Europa da Rússia. Quando o Biden começou a bater os tambores de guerra e a impor pela repetição da ideia durante dias, semanas seguidas, dizendo que haveria guerra, que haveria invasão, haveria guerra, haveria invasão, o Putin percebeu que ele não poderia morder essa isca do Biden. E o Biden permaneceu batendo os tambores, né, e enfatizando que haveria uma invasão total, que haveria uma invasão da Ucrânia, que haveria uma guerra. E a Rússia, seus estrategistas, sabiam que isso era uma isca que eles não poderiam morder. Então, eles não poderiam invadir a Ucrânia. Mas, por um outro lado, a Rússia sabia que todas as armas que estavam sendo instaladas e desenvolvidas na Ucrânia, muitas delas de forma subterrânea, armas de cunho nuclear, química e principalmente armas biológicas, essas armas instaladas e desenvolvidas na Ucrânia colocavam a Rússia em grande perigo. Então, a Rússia ficou numa sinuca, os seus líderes. Putin ficou numa situação em que ele ficou realmente encurralado. Ele precisava tomar uma decisão. Ele sabia que não podia morder a isca, mas não mordendo a isca e adiar uma operação militar traria mais tempo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas armas cada vez mais letais que estavam sendo instaladas e desenvolvidas na Ucrânia. Não por ucranianos, mas por pessoas estrangeiras de fora. Então, quanto mais o tempo passava, mais as instalações e armas desenvolvidas na Ucrânia estavam se tornando perigosas. Então, o tempo era contra a Rússia. Por outro lado, a invasão total da Ucrânia daria razão para o Biden, que vinha propalando isso há muitos meses. Então a decisão era: invado totalmente e dou razão aos tambores de guerra que estão sendo tocados, ou não faço nada e amanhã o confronto com essas armas se tornará muito mais difícil. Essa foi a equação com que os estrategistas russos se viram, além de alguns outros elementos que, para não tornar o vídeo muito longo, eu vou preferir não citá-los, ok? Então a Rússia tinha que eliminar a ameaça dessas armas, mas sem invadir de forma total. Porque uma invasão total, como eu disse, daria razão ao Biden e, pior, teria um custo alto em vidas aos russos. Aliás, teria um custo alto, uma invasão total, não só de vidas dos soldados russos, mas também em termos de recursos financeiros. Okay? Então, eles adotaram um meio termo, fazer operações que eles chamaram operações militares especiais e fazer essas operações militares de forma pontual, tendo como objetivo destruir apenas alvos estratégicos na Ucrânia e conquistar alguns locais específicos. Vejam como eles se apressaram, os russos, em tomar a usina nuclear de Chernobyl, que em tese estava desativada e sem nenhum valor estratégico. Por que essa pressa, esse esforço, esse investimento em tomar a usina nuclear de Chernobyl, que já estava desativada, se lá não houvesse nenhum ativo de grande valor? Então, o que aconteceu? O objetivo dos russos era anular todos os alvos estratégicos na Ucrânia, promover na sequência uma mudança de regime onde os governantes atuais fossem afastados e depois parar o conflito. A única região sobre a qual eles manteriam uma tutela seriam as duas repúblicas, né, que já se proclamaram independentes,
na região de Donbás. O resto, a ideia deles era fazer uma operação rápida, destruindo os objetivos estratégicos, anulando eles, ok? Trocar o regime e voltar para casa, mantendo um mínimo ali em Donbás e na Crimeia. Isso teria grandes vantagens para eles, como uma operação rápida, de baixo custo, seja em vidas, seja em valores. No entanto, eles erraram na análise e vão pagar um preço por isso. Observem que eles começaram o primeiro dia com bombardeios a alvos selecionados. Vamos ver o que aconteceu para ver se esse objetivo, essa estratégia funcionou. Eles começaram o primeiro dia só com bombardeios a alvos selecionados. Todavia, eles não seguiram o padrão ocidental, onde esses bombardeios deveriam levar vários dias até destruir tudo. E aí vocês veem a diferença de estratégia. A estratégia ocidental sempre pregou outra coisa. Foi assim que os Estados Unidos e os seus aliados fizeram em várias ocasiões, no Iraque, na Líbia, na Iugoslávia. O que eles fizeram? Leiam a história dessas guerras. Os Estados Unidos e seus aliados bombardearam por vários dias esses países até acabar com toda a possibilidade de resistência no terreno, causando naturalmente uma imensa destruição. Essa estratégia criada pelos Estados Unidos nas guerras recentes tem a grande vantagem de diminuir muito a baixa dos soldados quando se vai para a invasão por terra. Quando você desembarca os soldados de uma forma ou de outra, ou eles chegam ao solo inimigo, grande parte da defesa desse inimigo e de toda a sua infraestrutura já está destruído. Mas para isso você precisa de vários dias de bombardeios incessantes, né? Criar o que eles chamam de um colchão de bombas. Foi assim que os Estados Unidos fez no Iraque, fez assim na Líbia, fez assim em vários lugares. E teve êxito. Já os russos não fizeram assim, né? Eles fizeram um bombardeio pontual durante um dia e no segundo dia eles pararam quase todas as operações, não todas, e propuseram negociações, né? É uma situação em que eles subestimaram o cenário, né? Eles subestimaram várias situações. Então, voltando após o primeiro dia de bombardeios a alvos selecionados e estratégicos, pensaram então eles, os russos, que já podiam sentar para negociar. Pensaram eles que o seu opositor já estaria, digamos assim, desanimado após o primeiro dia de bombardeios. Então, essa pausa do segundo dia se mostrou um grande erro para eles, para os russos, pois deu aos ucranianos, deu a eles, ucranianos, a possibilidade de se organizarem e fortalecer suas posições ao longo deste segundo dia. O pedido de Putin no segundo dia para haver negociações e que os militares tirassem o presidente ucraniano do poder foi ignorado. E aí a pausa mostrou-se, na verdade, um grande erro estratégico. Então a Rússia buscou uma solução rápida, de preço baixo, mas não o obteve. Um sinal mais ou menos que corrobora isso que eu estou dizendo, que é mais ou menos claro, que vocês poderão verificar, é que os russos, por exemplo, não tinham se preparado para uma invasão total por terra. Vejam como eles tentam, no terceiro dia, né, avançar e encontram vários problemas de logísticas. Um sinal de que eles não estavam preparados para esse avanço por terra, então está no fato de que eles sequer tinham estendido suas linhas de suprimentos para alimentar, para suprir um avanço por terra. Quando a ordem veio, então no terceiro dia de avançar, várias unidades militares russas acusaram falta de alguns suprimentos básicos, mostrando que eles não tinham se planejado para isso. Vejam bem, o exército russo, na época soviética,
venceu os alemães na Segunda Guerra Mundial e chegou a Berlim antes dos aliados, estendendo então as suas linhas de suprimentos até lá. Um exército desse, com essa experiência, cometeria um erro tão crasso como esse, de não estender linhas de suprimento para um avanço de uma coluna de blindados, para o avanço das tropas? Eles cometeriam este erro se eles tivessem realmente planejado desde o início uma invasão total por terra? Difícil imaginar isso, dado o histórico do exército russo, né? Bom, a verdade é que tudo indica que eles avaliaram mal, então, a situação, achando que no segundo dia conseguiriam terminar o conflito, o que não aconteceu, e a partir do terceiro e quarto dia começam novamente a retomar as operações numa escala agora maior, ok? E eles tentam, à medida que eles agora no terceiro, quarto e quinto dia transcorre, eles estão tentando agora adaptar a sua estratégia, adequar essa estratégia a esse novo cenário. Muito bem. Também recebemos notícias hoje, né, de que houve um encontro entre russos e ucranianos para negociar uma saída. Naturalmente que isso foi uma mera encenação. Os dois lados não foram lá pensando em ceder. Foram lá apenas para não serem taxados de intolerantes que não quiseram negociar. Mas o fato foi pura encenação. A reunião acabou sem acordo, como era óbvio que seria, porque nenhum dos dois tinha nada a ceder. Por outro lado, também vimos na ONU uma assembleia convocada às pressas, onde também observamos cenas de manifestações e discursos acalorados. Cenas realmente para a TV, para cenas de Hollywood, cenas apenas para dar uma satisfação à sociedade. Manifestações acaloradas que não têm efeito prático nenhum. Okay? O efeito prático que se teria é se realmente houvesse uma confrontação, coisa que o Ocidente não o fará. Como eu já avisei aqui, bem antes, inclusive, de eclodir o conflito, a OTAN e os Estados Unidos não irão intervir militarmente na questão da Ucrânia, nem agora e nem no futuro, no que tange à Ucrânia. Veja bem, a Rússia já sabia que viriam sanções econômicas, estava cansada de saber, até porque a Rússia já sofre sanções econômicas há já algum tempo. E ela sabia e se preparou para isso. Se vocês acompanharam o meu canal, eu mostro como russos e chineses e todos os outros países começaram a comprar ouro físico, colocando, custodiando esse ouro físico nos seus bancos centrais. Eu mostrei para vocês toda a questão da desdolarização. Aliás, eu mostrei para vocês desde o início do canal todos os preparativos para essa guerra e para as outras que ainda virão. Okay? Basta vocês verem os vídeos do canal desde o início. Então, a Rússia já sabia que viriam sanções e ela sabe como isso funciona. Ademais, ela observou e, como eu já disse, ela percebeu que países que estavam sob sanções econômicas, como a Coreia do Norte e o Irã, né, apenas para citar dois exemplos, né, convivem com essas sanções há muito tempo e isso não os impediu de progredir em seus planos bélicos. Essas sanções jamais foram capazes de impedir esses dois exemplos que eu estou dando, Coreia do Norte e Irã, de avançarem nos seus planos bélicos. Então, a observação do cenário foi acontecendo ao longo de muitos anos. Okay? Assim como este cenário atual, já falei aqui na live 13, está sendo observado pela China. A China está medindo a capacidade de reação do Ocidente para tomar decisões, inclusive em relação a Taiwan. Okay? Mas vou voltar agora a mais um aspecto das sanções econômicas do Ocidente. Uma delas foi excluir do sistema SWIFT, que é o sistema de liquidações financeiras internacional, alguns bancos e organizações russas, né? E isso, obviamente, vai causar transtorno.
né? Hoje houve problemas lá na Rússia de filas em bancos, de da bolsa que não abriu, da cotação do câmbio da moeda deles local. Claro que vai causar transtornos. Todavia, não creio que isso será suficiente para demover a Rússia do caminho que ela tomou. Lembrem-se que ela tem acordos bilaterais, ela tem um comércio fortíssimo e eles fizeram uma aliança estratégica com a China e com vários outros países onde ela vai se apoiar. Não creio que essas sanções por si só sejam capazes de fazê-la recuar. Por quê? Porque ela já sabia que viria e ela se preparou para isso. Entretanto, é capaz que vocês pensem que o bloqueio das reservas do Banco Central Russo no exterior seja realmente algo que faz uma diferença. Eu não sei se todos sabem, né, que as reservas russas que estão depositadas em bancos no exterior estão sendo bloqueadas. Mais ou menos algo em torno de 1/3 das reservas russas ficará bloqueado. As reservas russas hoje estão em torno de 640 bilhões de dólares e 1/3 disso ficará bloqueado, ou seja, vão ficar livres, seja em forma de ouro ou depósito que eles têm em outros países que não do Ocidente, vão ficar ainda liberados para eles 2/3, que dá um pouco mais de 400 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, só esses 2/3 são quase o dobro do que o Brasil tem de reservas. Então, é bastante dinheiro que ainda vai ficar liberado para eles. Quanto a essa questão das sanções do SWIFT, exclusão de bancos e empresas do SWIFT, empresas russas, eu quero lembrar que isso pode ter efeitos complicados. Vamos falar agora dos efeitos. Imaginem, por exemplo, que o agronegócio brasileiro queira comprar fertilizantes da Rússia, de quem nós dependemos para comprar fertilizantes para o nosso agronegócio, e que eles estejam fora do SWIFT. Ora, eles não vão vender, porque eles não têm como receber. Nós não temos como enviar o dinheiro pelo sistema SWIFT para eles. Logo, eles não vão vender. Por tabela, o Brasil não recebe os fertilizantes, por tabela, nós teremos problema no nosso agronegócio, que é o motor da nossa economia atual. Okay? Outro efeito que eu gostaria de citar, não em relação ao SWIFT, mas quanto ao bloqueio das reservas russas, que, como eu disse, uma boa parte delas não será atingida, mais ou menos 25% eles têm em ouro, e outra grande parte estão no próprio banco deles e outros bancos que não são do Ocidente, eles vão ser atingidos em torno de 1/3, como eu disse, e os outros 2/3, como também já falei, são maiores até que as reservas do Brasil. Um potencial efeito, consequência desse bloqueio das reservas russas é a perda de credibilidade do próprio sistema. Pensem bem, se por um lado pensa-se diminuir a capacidade financeira deles de tocar o conflito, que é um conflito que não vai demandar assim também tanto dinheiro, o conflito da Ucrânia, tá certo? Por outro lado, esse bloqueio dos recursos tem sido interpretado por muitas pessoas imparciais e grandes players, principalmente do Oriente. Esse bloqueio dos recursos russos tem sido interpretado como o quê? Como uma apropriação indébita, ok? Algo, de certa forma, ilícito. Eu vou dar um exemplo. É como se um dia o banco onde você tem conta, onde você tem depositado o seu dinheiro, ele lhe disser que você não pode mais sacar da sua conta corrente porque está bloqueada por um motivo ou outro. E aí você não vai poder sacar o seu dinheiro do banco. Qual o nome que se dá a isso? E a questão não é só essa. Isso fere de morte a credibilidade do sistema. Países como a própria China podem entender que mais cedo ou mais tarde também serão atingidos por esse tipo de penalização. Lembrando que a China tem reservas na casa de 2, 3 trilhões de dólares. Então a China, ao observar essa situação,
naturalmente vai pensar, mais cedo ou mais tarde, eu também terei os meus valores bloqueados. Haverá também a apropriação indébita dos meus fundos. E aí ela pode tomar a decisão de começar a sacá-los. Claro que ela terá que fazer isso com muita calma, com muito jeito, porque há outras implicações, mas esses países que estão de forma mais pragmática, pragmática e estratégica, olhando a movimentação, estão começando a duvidar da credibilidade do sistema, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, países como, por exemplo, eu citei a China, vão provavelmente deixar de confiar completamente no sistema e poderão vir a fazer saques das suas reservas, o que seria, obviamente, uma ação prudente para um país como a China, que também sabe que mais cedo ou mais tarde terá um conflito com os mesmos que hoje se opõem à Rússia. A China sabe que é inevitável um conflito, e é por isso, e eu já mostrei aqui no canal, que ela fez enormes estoques de alimentos. Quase 50% dos estoques mundiais de alimentos estão na China. Por isso ela fez enormes estoques de commodities estratégicas, porque ela sabe que, assim como a Rússia sabia, que o conflito seria inevitável. Logo, ao ver os recursos russos bloqueados, naturalmente, ela vai deduzir que ocorrerá o mesmo com ela. E aí nós estamos falando de um país sacando trilhões de dólares. Gente, é um jogo bem intrincado e complicado, que a cada movimento no tabuleiro, várias outras situações se modificam. É um jogo que a cada ação corresponde uma reação. E nesse caso específico, uma reação que pode solapar a confiança do sistema e antecipar o reset financeiro. E aí, aqueles que acompanham o canal poderão refletir sobre isso. Será que não é esse o objetivo dos dominadores globais? Causar a perda de credibilidade do sistema para justificar a substituição dele. Não se substitui aquilo que funciona bem. Então é necessário fazer funcionar mal para substituir. Aqueles que acompanham as publicações do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, The Great Reset, né? Aqueles que acompanham tudo que eu falei aqui no canal sobre as proposições, inclusive, na época, do líder do Banco da Inglaterra de substituir o dólar como moeda mundial, aqueles que acompanharam tudo que eu falei aqui no canal nesses últimos 1 ano e 9 meses, mais ou menos, que tem o canal, sabem que os dominadores globais precisam de catalisadores para criar pré-condições. E no caso específico, destruir a credibilidade do sistema financeiro internacional, seja do sistema SWIFT, seja do sistema onde se deposita dinheiro, causaria naturalmente a antecipação do reset financeiro, que já foi simulado, como vocês também sabem, eu mostrei aqui no canal, lá em Israel. Israel e 10 outros países, mais o Banco Mundial, o FMI e o BIS, já simularam essa situação. Okay? Daí também nós chegamos a um outro ponto. A Ucrânia tem sido usada pelos dominadores globais para várias operações encobertas, como lavagem de dinheiro e produção de armas ilícitas. Não são os ucranianos, mas seu território e recursos são usados por estrangeiros com essa finalidade. Então, o que se tem é uma disputa global por poder. Nessa disputa, a verdade já foi assassinada por ambos os lados há algum tempo. Na frente cibernética, a guerra está muitíssimo aquecida e na frente informacional, as narrativas e desinformações são plantadas e crescem na internet e por outros meios. Eu avisei a vocês que um novo catalisador estava vindo
e que a desinformação seria grande. Eu fiz vários avisos ao longo de todos os vídeos do canal. Procurem usar com esmero o seu discernimento. Lembrem-se, países não têm amigos, têm interesses. Os mais fortes impõem sua vontade aos mais fracos, e assim tem sido em todos os lugares. Foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, foi assim na Síria, foi assim no Iêmen, tem sido assim na Somália e na Ucrânia. Para ficar aqui em poucos exemplos. Se vocês pesquisarem sobre isso, vão ver que há uma sucessão de guerras após guerras, onde os fortes submetem os fracos. Essa é a realidade pelos fatos da história humana. Não há novidade alguma nisso. Vocês sabem que ideias são criadas para justificar as ações que conduzem aos fins colemados. O que tem surpreendido a alguns hoje é a constatação da incapacidade humana de superfície de ligar pontos e fazer raciocínios triviais com imparcialidade. O que tem surpreendido a alguns é a absoluta falta de esmero, a absoluta falta de imparcialidade e pragmatismo na maioria esmagadora da população humana. O que temos visto desde 2020, no início de 2020 até hoje, é acentuar-se a incapacidade, a infantilização e a diminuição do QI médio da população. Aliás, sobre essa diminuição do QI médio da população, já tem estudos que vocês podem verificar na internet. Naturalmente que eu não me refiro aqui aos membros e seguidores do canal, né? Este não é o caso de vocês que já procuraram entender o jogo e como ele funciona. Todavia, é o caso, sim, da maioria esmagadora da humanidade de superfície nos últimos 2 anos. Não que não fosse assim antes, mas que agora ficou evidente à medida que ela foi submetida à pressão dos catalisadores, vindo em sequência muito mais forte do que no passado e em menor tempo. À medida que há uma compressão psicológica, à medida que o mundo de ilusões do Nécio se desfaz, o que se está vendo é a incapacidade de raciocínio lógico da grande maioria, incluindo pessoas que aparentemente deveriam entender desse assunto. Eu avisei para vocês que viriam novos catalisadores e a promoção do medo e ansiedade, num clima de histeria constante. O que eles fazem agora é promover a histeria, o medo da Terceira Guerra Mundial e um monte de coisas dessa natureza. Vocês já conhecem esse modus operandi. Vocês já conhecem essa forma de agir. Vocês sabem como funciona. Cria-se a situação, espera a reação para oferecer a solução. Vocês já estão bastante experientes e vendo se repetir, na verdade, o mesmo modus operandi que é muito eficaz na massa da humanidade. Vocês já sabem o porquê e também já sabem o que fazer. Eu repito a vocês, não advirá dessa questão específica da Ucrânia uma terceira guerra mundial. Não virá. Até porque, pelas regras do jogo, numa situação desta, estaria autorizada, numa situação de terceira guerra mundial possível, antes que ela começasse, já estaria autorizada a intervenção do juiz e dos observadores, que estão vigilantes. Quem compreendeu o jogo e prestou atenção nos vídeos do canal sabe disso. O efeito dominó está em finalização.
Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra o outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.